Bem, a sua pergunta é sobre como ficaram os pensamentos em minha mente depois de ter passado por todo esse processo da iluminação. Ok. Sim, bem, há longos períodos sem o pensamento. E ainda posso funcionar nesse estado. Por exemplo, quando você fala sobre o aeroporto, posso perfeitamente fazer o check-in ou passar pela verificação de segurança e depois para o que quer que seja, por exemplo, o lounge, sem pensar. E não seria incomum que eu fizesse algo ou saísse de onde entro no carro e dirijo até a loja para comprar alguma coisa. E novamente, praticamente nenhum pensamento. Não é incomum isso. Ou não faz. Ocasionalmente, pequenos fragmentos podem surgir como pequenos sopros de nuvens e depois desaparecem. Então, ou digamos que estou sentado em casa sem fazer muita coisa e pensamentos ocasionais podem entrar e sair da consciência, como nuvens. Como se o céu fosse azul, mas pequenas nuvens que vêm e se vão. Os pensamentos, eu não os sigo. E eles nem tentam mais chamar minha atenção. Como acontece com as pessoas que ainda estão muito fortemente identificadas com o pensamento. E cada pensamento te puxa. Cada pensamento te puxa para onde quer que você vá. E os pensamentos, para mim, não têm mais essa atração. Eles apenas, quando aparecem, há um céu azul. E as nuvens aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. E pode até, ocasionalmente, haver um fluxo de pensamentos em certas situações, ou talvez nem mesmo conectado a algo particular acontecendo fora de mim. Pode haver momentos em que existem certos fluxos de pensamentos, mas, novamente, eles são inofensivos. Não são os pensamentos que têm essa atração gravitacional te puxando e você deve segui-los com toda a atenção. Mas fica um pensamento que, de vez em quando, pode até, como no caso eu disse, ter mais nuvens do que céu azul. Mas essas nuvens não são mais aquelas nuvens de tempo pesado, aquelas nuvens carregadas que tive num passado distante e que outras pessoas talvez reconheçam em suas próprias vidas. Elas são mais como inocentes, nuvens pequenas e fofas, com pensamentos. Mas nenhum pensamento importa tanto. E então, ela desaparece. Ele não é um pensamento amplificado, não é algo que você fica seguindo e se identificando com ele. Então, se torna uma coisa pesada que toma posse de você. Portanto, nunca parece que algum pensamento está tomando conta de mim. Então, para resumir, acho que se alguém entrasse no meu estado interior, ficaria surpreso com o quão pouco pensamento realmente existe, em comparação com, provavelmente, o que ainda é normal para a maioria das pessoas. Quase contínuo. Quão relativamente poucos pensamentos existem? Sim, há alguns. E o que existe não tem mais o peso que tem quando você está identificado com os pensamentos. Eles têm uma atração gravitacional
E eles se desenvolvem em fluxos. Eles proliferam e se desenvolvem em fluxos. E você se perde completamente nele. Então, isso não acontece. Então, o não pensar eu diria que quase predomina, a menos que haja algo específico para se pensar. Mas, ocasionalmente, sim. As nuvens vêm e vão e assim por diante. Mas há sempre uma consciência do céu também. E realmente não importa se estou na natureza, caminhando na floresta, olhando ao redor. Vamos apenas descrever, talvez, 1 minuto, de mim andando na floresta, andando, olhando o cachorro, as árvores, sem pensar, apenas olhando para as árvores, para as plantas, a vivacidade delas, sentindo o campo de energia. E aí pode vir um pensamento e dizer, quando eu chegar em casa eu preciso fazer isso ou aquilo. Esqueci de fazer aquele outro. Preciso, quando chegar em casa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu também preciso comprar algumas bananas mais tarde. Ok, então ele se foi. Então, algum outro pensamento vem de alguma outra coisa. Talvez, poderia ser qualquer coisa. Uma pessoa que tentou entrar em contato comigo outro dia, mas não fez. Então, desapareceu de novo e voltou. Então, as baforadas do pensamento vêm e vão. Predominantemente, na verdade, é a consciência. É muito mais legal do que pensar. Bom, então você é hiperativo? Ok, então agora, ao invés de nos explicar de forma abstrata, você pode dar um exemplo? Ou um exemplo de onde isso é problemático em sua vida? Bom, ok. Por exemplo, aqui, depois das palestras, eu posso sair na natureza e vou ter um vislumbre agora de algum tipo de presença. E também quero me envolver com outras pessoas. Mas eu sei que uma vez que entro em um rolo, por exemplo, falando um quão boa foi a palestra, estou em algo como apenas uma torrente, uma correnteza que me leva. Então é quase como ir e sentar no parque por horas e horas, mas isso é muito extremo. E provavelmente estou criando mais conteúdo na minha mente, tentando analisar se devo ficar fora do caminho ou seguir o caminho. Certo, entendi a sua posição. Então, quando você se envolve em uma conversa, tende a falar rápido? Sim, exatamente isso. A mente assume o controle e você é arrastado, certo? Sim. Agora, esse ser arrastado pela mente acontece com muitas pessoas. Talvez você tenha uma forma ligeiramente mais extrema. Sua mente é ainda mais poderosa do que a mente normal. E, portanto, você é arrastado antes que perceba. Então, você, às vezes, evita a interação para não ser arrastado, não é? Sim, exatamente. Então, ou você é arrastado, ou fica sentado aí e não consegue interagir. Não interage com ninguém.
Sim, exatamente isso. São essas duas configurações, ou explosão total ou desligado. Ok, ok, entendi. Quando alguém fala com você, é claro, como você se sente quando ouve alguém? Como você escuta outra pessoa? Sua mente já está preparando o que vamos falar? Sim, sim, definitivamente. Sempre que alguém me disser o seu nome, nunca me lembro do nome dele, porque provavelmente estou em outro lugar quando isso vai acontecer. Certo. Você já fez alguma prática de meditação? Algum tipo de meditação formal? Sim, eu tento e acho que eu me saio razoavelmente bem. Nos primeiros 5 minutos, quando eu me levanto e saio, é ótimo. Certo. Agora, quando você está sozinho na natureza, você consegue estar presente até certo ponto, ou sua mente ainda está ativa? Enquanto você olha para as árvores ou para o céu? Bom, até certo ponto agora eu consigo. Então, definitivamente é um progresso. Porque eu não podia fazer isso antes. Então, acho que está funcionando. Certo. Então, você encontra pequenos espaços quando está presente, né? Quando não está interagindo com as pessoas. Sim, como o asfalto molhado, por algum motivo, apenas se esburacou. Sim, isso funciona. Eu não sei porquê, mas funciona. É apenas um reflexo. Ok. Bem, as coisas mais improváveis podem ajudá-lo. Isso é bom. Realmente não importa o que é. Então você está em um relacionamento, casado ou não? Não, não, não sou casado. Você já teve relacionamentos? Sim, mas foi insuficiente. Ok, mas já é o suficiente. Não quero me aprofundar muito nisso, porque eu não sou psicoterapeuta e não preciso ser. Bem, eu recomendaria que você praticasse aqui, já que ainda falta algum tempo. Todo mundo sabe agora quem você é. E as pessoas aqui são muito mais conscientes do que as pessoas que você normalmente encontra na vida cotidiana. E todos ficarão muito felizes em ajudá-lo. E você também pode ajudar. Por exemplo, apenas evitando dar muita entrada quando estiver interagindo e participando de uma conversa. Seja mais um ouvinte do que um orador. Faça disso a sua prática por enquanto. Não estou dizendo para não dizer uma palavra, mas seja mais 80% ouvinte do que um orador. E isso, por exemplo, você pode fazer fazendo perguntas quando estiver dentro, ao invés de expor o seu ponto de vista. Ou seja lá o que for, fazer perguntas que estimulem a outra pessoa a falar mais. E se a outra pessoa fala mais, isso te obriga a ouvir mais. Então faça da escuta uma prática. Enquanto a outra pessoa está falando, você é capaz de, vamos, a qualquer momento, sentir o seu corpo interior. Você pode sentir isso, né? As mãos, sim.
Ok, mas as mãos, por exemplo, dá para sentir a energia, certo? Nas mãos. O resto do corpo é mais difícil? Sim, sim, é mais difícil. Ok, bom, é um bom começo, é um começo. Portanto, sugiro que depois de fazer uma pergunta, enquanto você ouve, direcione a sua atenção para a sensação interior de suas mãos. E mantenha isso lá para que sua mente não decole. Então você faz uma pergunta, por exemplo, de onde você é? Há quanto tempo você ouve a Eckhart Tolle? Como você descobriu os livros? Você já tem outros livros? Você já foi a outras palestras? E as pessoas ficaram felizes em te ajudar respondendo às suas perguntas. E eles ficarão felizes em te ajudar não fazendo muitas perguntas. Então, enquanto você ouve, tenha sua atenção no campo de energia interior de suas mãos. Se você puder amplificar isso e ter a sua atenção também em outras partes do corpo, por exemplo, nos pés e nas mãos ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas as mãos já é grande coisa, já está ótimo. Então você sente a vivacidade em suas mãos e a partir daí você ouve. E você sabe, apenas dê. Isso vai te ajudar a evitar que o fluxo da mente o domine. Então esse é o começo de um pouco de prática. Outra prática que você pode fazer é, enquanto ouve, ficar atento à sua respiração. Então, você pode até juntar os dois. Você pode estar ciente de sua respiração e de suas mãos, mas provavelmente é melhor para você escolher apenas um ou outro. Então, por favor, vocês que estão ouvindo, ajudem esse senhor e permitam que ele lhe faça algumas perguntas. E lhe deem respostas exaustivas. E não faça nenhuma pergunta a ele. Exceto, bem, vou fazer algumas perguntas para você e não precisam perguntar a ele. Por exemplo, de onde você é? Então, vocês não precisam perguntar isso a ele, já que ele já respondeu. Funcionar em uma frequência mais alta é a expressão com a qual mais me identifico, porque essa é outra maneira de se expressar tudo isso. Assim, estamos aprendendo a funcionar em uma frequência bem mais elevada. Existem muitas outras expressões que chegaram às pessoas, algumas delas que foram muito profundas. Talvez uma pessoa que surgiu cuja função não é de frequência alta, talvez tenha ido profundamente. Então estas são as palavras que vieram. Para alguém que vai para o mesmo lugar profundo, palavras diferentes podem surgir, porque as palavras que você usa para descrever uma realidade interior, uma realidade mais profunda, depende do condicionamento de sua mente. Então você usará palavras diferentes. Mas também o que as pessoas consideram importante também é um reflexo de seu estado de consciência. Ver auras é uma coisa maravilhosa. Não é a coisa definitiva que transformará a sua consciência. Pode vir como um subproduto de um certo desenvolvimento da consciência.
Às vezes dá, às vezes não. Não é algo a ser buscado como a última coisa a ser alcançada, porque mesmo que você veja auras, você ainda está no mesmo estado de consciência, que pode ser egóico. Na verdade, você pode ficar tão identificado com a sua capacidade de ver auras, que seu ego fica ainda maior. Depois, conforme a consciência evolui, às vezes acontece que surgem certas habilidades que são consideradas algumas quase milagrosas. Para algumas pessoas eles vêm e para algumas pessoas eles vêm e depois vão novamente. Na Índia, essas habilidades surgem espontaneamente, como um subproduto do despertar espiritual. São chamadas de siddhis. Então, os siddhis são, por exemplo, poder, telepatia, ou saber o que alguém está pensando, ou mover coisas, criar telecinese, ou o que quer que seja. Qualquer uma dessas coisas acontecem espontaneamente. Muitas vezes são coisas que simplesmente acontecem. E todos os verdadeiros professores na Índia, eles não ensinam você a se desenvolver os siddhis. Todos eles apontam para o fato de que os siddhis, você não deve dar muitas importância a eles quando eles vêm, porque você perde a noção do que realmente importa, que é o seu estado de consciência. Então todos os grandes professores disseram: ok, os siddhis, sem problema, está bem. Eles tendem a ir e vir, e mesmo que fiquem, não é o principal. Se você for atraído para isso, você se perderá. E você não estará mais evoluindo. A evolução não vai estar mais acontecendo. E na maioria dos casos, se você é atraído por alguma habilidade extraordinária, o ego geralmente aparece. Porque é algo com o qual você se identifica, com um senso aprimorado de si mesmo em sua mente. Então, isso tem acontecido. E eu, pessoalmente, conheço pessoas que tinham habilidades genuínas e não conseguiam produzi-las o tempo todo. A habilidade veio quando quis vir. Cura, por exemplo. Cura através de olhos. Como eu conhecia uma ou duas pessoas pessoalmente, quando elas entravam no estado de cura, de repente havia óleo que se manifestava. Óleo perfumado em suas mãos. E eles colocavam as mãos nas pessoas e muitas vezes havia uma cura. Então eles começaram a praticar mais, e então eles começaram a perceber: ah, eles nunca disseram isso. Os olhos não vinham o tempo todo. Então eles tentaram e não há óleo. E tinha uma sala cheia de pessoas querendo ser curadas. Eles estão chegando às 8 horas e não tinha óleo. E alguém chama isso de investimento do ego. Tornou-se o seu sustento. Então, o que um deles fez, não estou mencionando o nome deles, é claro. O que um deles fez, conforme me foi dito por seu assistente pessoal, ele colocou uma coisa de borracha cheia de óleo sobre as axilas. Então havia um tubo descendo. Pela manga, e quando ele pressionava a axila, o óleo era exprimido e saía pela mangueirinha que escorria por suas mãos. E ninguém ia saber porque escorria de um tubo que a camisa dele era de manga curta.
E o corro escorria pelo seu antebraço e escorria para suas mãos. E porque ele tinha um ego envolvido nisso, ele era genuíno e uma fraude ao mesmo tempo. Não é incomum que as pessoas que atribuem uma grande importância a esses poderes se tornem... Bom, elas têm um poder genuíno. E quando ele sai, elas são uma fraude. Então, claro, esse é o caminho espiritual deles. Em algum momento, há quem poderia dizer que essa pessoa não pode evoluir. Além disso, se perceber o que está fazendo, em algum momento a consciência pode surgir, então ela pode desistir de fazer a sua cura. Então, todas essas coisas, essas várias terminologias, expressões, vêm por um lado, vêm de pessoas cujo estado de consciência, valores, aquela coisa particular, e muitas vezes elas criam uma expressão dizendo que isso é o máximo. E claro, a coisa final é aquela que eu posso fazer, né? E há professores que podem realizar os chamados milagres, e por humanos relativamente não evoluídos, que podem ser confundidos com grande iluminação. Mas às vezes essas habilidades, como as habilidades yogis, existem pessoas na Índia que podem parar de respirar por 1 hora, 2 ou 3. Eles o enterram em uma caixa lacrada, e emergem dias depois. Isso significa que eles foram além do ego? Não necessariamente. Na verdade, o ego pode ser muito grande enquanto eles estão na caixa, e principalmente quando saem dela. Outra coisa para estar ciente de que tudo faz parte é o yin e yang em cada ser humano. O movimento, a polaridade, se manifesta em cada ser humano, do feminino e do masculino. E novamente, é importante não ir muito para um extremo ou muito para o outro extremo. Nada em excesso. Mas não há ser humano que esteja totalmente no meio. E se você é homem, isso não significa necessariamente que você tenha energeticamente mais yang do que yin. Há homens que têm mais yin do que algumas mulheres. Existem algumas mulheres que têm mais yang do que um homem. Agora, como você deve ter adivinhado, eu tenho um pouco mais de yin do que yang. Isso não significa que eu vou invadir o banheiro feminino e reivindicar o meu direito de usá-lo. E se você se tornar agressivo comigo e disser, saia do meu banheiro, eu posso dizer, eu tenho mais yin do que você. E de fato, se você for agressivo comigo, realmente prova isso. Você deveria estar no banheiro yang. Marco, o nosso organizador sueco, que falou com vocês agora há pouco, yin ou yang? O que vocês acham? Ele é mais yin do que eu.
É por isso que ele é tão adorável. Mas não vá longe demais com seu yin. Você tem países também que têm predominância de serem mais yin ou yang. Nos Estados Unidos, você tem estados que podem estar em seu campo de energia coletiva mais yin ou yang. Um exemplo típico, ou por exemplo em geral, não significa que todo indivíduo naquele estado corresponde a isso. Mas, no geral, provavelmente a maioria das pessoas concordaria que a Califórnia é mais yin e o Texas é mais yang. Portanto, se seu carro quebrar no meio da noite e seu celular não funcionar, você terá que bater em uma porta. E se for uma família extremamente yang, a porta se abrirá com um cara, com uma arma. O que você quer? Saia da minha propriedade. Se você chegar a uma casa extremamente yin, oi, oi, sim, claro, entre. Tome um pouco de sopa com a gente. Agora, o perigo está com o yang extremo. Você simplesmente não ajudou uma pessoa que realmente precisa de assistência e ajuda, e você está totalmente fechado. Seu limite é tão rígido que nada penetra. Você se dessensibilizou em sua atitude endurecida. É uma forma extrema de yang. Então, você nem sabe o que está fazendo consigo mesmo no final das contas. Agora também há perigo envolvido na forma extrema de yin, obviamente. Talvez você esteja ajudando uma pessoa que precisa de ajuda, ou convidando alguém que vai roubar e matar você. E isso é porque você perdeu a consciência. Você não está mais no meio, no equilíbrio. Para ficar no meio, mais ou menos claro, você vai flutuar. Provavelmente sempre serei mais yin do que yang. Mas em certas situações, de repente, eu posso ser um pouco mais yang. Mas isso requer sabedoria. Requer abertura para o momento presente, em vez de viver através de conceitos mentais. Então, a sua resposta a essa situação está correta. Será mais yin nele ou mais yang nele? No geral, e isso não é uma coisa ruim, a civilização ocidental passou de muito tempo sendo predominantemente e excessivamente yang. Começou a mudar nos anos 60 mais para yin. E isso foi uma coisa maravilhosa. Foi absolutamente necessário. Isso permitiu que muito da espiritualidade viesse do Oriente. O movimento do potencial humano, a igualdade para as mulheres, o respeito pelas pessoas que são de fora, a empatia por outros seres humanos que são de uma raça diferente ou que são uma minoria de seres humanos, que são outros, que são diferentes. Os gays, finalmente a aceitação dos gays, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram através da mudança para um estado de consciência mais empático, através da mudança para o yin, isso foi ótimo. Caso contrário, provavelmente nem estaríamos aqui conversando. Mas você tem que ter cuidado com o movimento.
Porque uma vez que começa e não há consciência suficiente, pode continuar e continuar e continuar. E então a empatia com os outros é algo que pode ser ruim, se você levar ao extremo. Torna-se politicamente correto, que pode ser muito extremo. Então você não pode dizer muitas coisas, e tem mais outras coisas que te proíbem de dizer. Não discorde de mim ou de nós. Porque qualquer coisa com a qual você discorde é discurso de ódio. Não fale sobre isso. Claro que existe discurso de ódio. E isso é claramente reconhecível. Então, só como exemplo de uma forma extrema de permissividade, bem, na verdade, já havia uma grande coisa. A educação mudou muito. É muito mais respeitar a criança, o fim dos castigos corporais, tudo isso são coisas maravilhosas. Aí, claro, a permissividade foi ganhando espaço, que houve uma total falta de orientação dada a uma criança. Então, foi muito a um extremo. Outra coisa interessante é que muitas escolas, hoje em dia, não querem mais diferenciar o desempenho das crianças. E eu posso ver por quê. Porque faz a criança se sentir mal ao ouvir: ó, você é melhor do que aquele outro e você não é tão bom quanto aquele outro ali. Então, quando eu era criança, tínhamos eventos esportivos e eu não era muito bom, como você deve ter adivinhado, em esportes. E foi um pouco como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos e aí você ganhava alguns prêmios. Era algo como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos, aí você ganhava uma medalha de bronze. Se você era melhor, você ganhava mais pontos, ganhava uma medalha de prata e depois ganhava uma medalha de ouro. E eu consegui 39 pontos. Apenas um ponto abaixo da medalha de bronze. E todos os meninos maiores vieram até mim com condescendência e disseram: ó, você se saiu muito bem, estou tão surpreso. Agora, hoje em dia, talvez eu tivesse recebido uma medalha de ouro. Quem sabe, né? Nem precisa se esforçar muito para isso. Isso é uma coisa boa? Bom, vamos ter que ver, né? Como eu disse, nada em excesso. Não me matou não ter conquistado a medalha de bronze. Percebi isso. Na realidade, eu já sabia que o físico não era o meu forte. Sendo um fracote insignificante, ou como diz o Arnold, não seja um perdedor insignificante. Então, apenas para dar uma forma muito extrema de yin agora, você tem que permitir que a criança escolha seu próprio sexo já com 7 anos de idade. Então, se eles se sentem uma moleca, uma menina é uma moleca. E aí você diz: você prefere ser um menino? E a criança diz assim: ah, pode ser uma boa ideia, doutor. Sim, eu acho que eu quero ser um menino. Ok, vamos vestir você como um menino. Ah, e há uma coisa nova. Eu não pude acreditar no começo. Em Ontário, no Canadá, há uma nova lei.
Se a criança expressa o seu desejo de ser do sexo oposto, isso parece quase inacreditável e espero que não seja verdade. Mas várias pessoas me disseram que é verdade. Vi na internet, fonte confiável. Não são notícias falsas. Se a criança expressando o desejo de ser do sexo oposto, pode ser uma criança de 8 ou 10 anos de idade, e os pais se recusam a levá-la a um médico para tratamento hormonal, as autoridades estaduais têm o direito de levar a criança embora dos pais. Parece incrível, mas haverá uma forma extrema de onde algo deu errado. Portanto, precisamos ter muito cuidado com o equilíbrio. Equilibrando as coisas entre os dois. As pessoas tendem a se identificar com um determinado movimento. Portanto, embora o Yang se preste mais ao ego, o Yin também pode se tornar o ego. Se você está inconsciente, isso significa que isso determina a maneira como você pensa e a maneira como vê as coisas. Se eu disse alguma coisa que te deixa com raiva agora, isso significa que você se identificou com algo. E sua identidade de ego, você deriva dessa posição coletiva específica. E tudo bem, pelo menos agora você sabe disso. Querer manifestar a abundância material em sua vida talvez não seja a maneira certa de fazer isso. Porque você está se concentrando na camada mais externa da abundância. E mesmo que você consiga manifestar a abundância no nível externo, isso não lhe dará a verdadeira sensação de abundância. Em outras palavras, não vai fazer você feliz. Não vai te satisfazer, exceto por alguns dias. A nova posse, bonita e brilhante, seja ela qual for. E aí você olha e fala, entendi, agora é meu. E depois de alguns dias, ou uma semana, ou 2, ou talvez um mês, passa. E você fica assim, já não é mais gratificante dirigir uma Ferrari, ou o que quer que seja. Não há nada de errado com a Ferrari, mas se você está olhando para a Ferrari em busca de felicidade e realização, e para lhe dar uma sensação de felicidade, não vai funcionar por muito tempo. Se você está dirigindo apenas porque gosta dessa experiência, isso é um assunto diferente. Há uma diferença aqui. Portanto, não condene o mundo das coisas. Isso tem sido feito tradicionalmente por muitas pessoas religiosas. Eles tinham medo disso. Então te diziam, não vá lá, você não deve ter nenhuma posse. Em muitas ordens religiosas e assim por diante, não apenas cristãos, mas também de outras religiões, monges, freiras, eles dizem, não, você não deve ter quaisquer bens. Em algumas tradições, os monges budistas não podem nem tocar em dinheiro. Claro, posso ver a razão por trás disso, mas seria ainda maior se você pudesse tocar no dinheiro e estivesse livre do apego ao dinheiro que toca. Eu não estou apegado a isso, então você pode tocá-lo.
e você fica bem, em vez de ficar deslumbrado. E claro, eles não podem tocar em uma mulher. Oh, não vou tocar na mulher. É perigoso porque, claro, o raciocínio por trás disso é que o levará à total inconsciência. O impulso sexual surgirá em você e o deixará totalmente inconsciente. Talvez seja por isso que em algumas culturas as mulheres são cobertas. Isso é assustador. Pode ser o caos. E ainda, se você estiver conectado com uma fonte, então tudo isso não é um problema. Portanto, manifestar abundância não é realmente o caminho certo. Vá para a fonte e permita que a abundância se manifeste em sua vida. Você começa com uma fonte, então você desfruta de todas as formas de vida. O próximo nível de abundância. Então você gosta de se relacionar com as formas de vida. O jogo de tudo que você faz na vida. Você gosta disso. Então é assim que, a partir desse prazer do que você faz, essa energia provavelmente também te traz coisas para as suas formas de vida, que antes você pensava que precisava desesperadamente para sentir a abundância. Então eles vêm como uma cereja no topo do bolo. E você pode entregá-los novamente se eles vierem. Você os tem por um tempo e diz, já tive isso por tempo suficiente. Agora você tem. E dá para outra pessoa. Assim o fluxo está lá, lindamente. À medida que você dá as coisas, novas coisas vêm. E se todos forem tirados de você, tudo bem também. Você está muito feliz com isso. Portanto, manifeste a abundância de dentro para fora. Não de fora para dentro, esperando que você encontre um estado interestadual por meio de coisas externas. Esse é um dilema de muitas pessoas que praticam a manifestação. Que é claro que manifestar é algo que você pode usar. E funciona se for feito corretamente. Mas o dilema ou a falácia é a crença de que tudo o que você faz e o que você manifesta o fará feliz. É buscar a plenitude da vida através daquilo que você manifesta, através das coisas. E isso realmente não funciona. Então, quando as pessoas manifestam algo dessa forma em suas vidas, uma coisa material, inicialmente elas ficam muito eufóricas. Eu tenho, agora eu tenho uma casa e tudo o que eu queria manifestar. E então essa manifestação desaparece. E depois de um tempo traz seus próprios problemas e um novo nível de problemas. E a sensação de plenitude não permanece. Não fica com você. Nada pode lhe dar isso. Pode lhe dar a verdadeira sensação de abundância. E isso é incrível. O que significa que nada do que você conseguir no futuro pode levá-lo até lá. Você tem que começar por isso. E não precisa pedir que as coisas sejam diferentes na sua vida. Você começa aqui e agora, onde você está. E aqui e agora, você vai para dentro. E vê se consegue encontrar aquele lugar interior onde a vida nasce continuamente.
mas que em si é não nascido. Atemporal, a própria consciência. Portanto, não comece por aí e permita que a abundância venha de lá. Em vez de começar com a camada mais externa, esperando que ela o satisfaça, se você estiver em contato com, como quiser chamá-lo, aquilo que não pode ser nomeado, que tal manifestar algo? Sim, se quiser, faz parte do jogo da vida. Se você deseja manifestar algo e sente a conexão com a fonte e diz: ok, bem, eu gostaria de manifestar talvez um pouco mais de espaço em minha vida, em um nível externo, e um pouco de vegetação. É uma preferência. Você não precisa disso para a sua saúde, felicidade e realização, mas uma preferência. Você pode fazer isso, você pode visualizar. É um jogo da forma. E se você já sente a abundância, a visualização da abundância é muito fácil, se você quiser. Geralmente ele vem sozinho. Se você está conectado com a abundância, ela vem por si só. Mas se você quiser adicionar algo, apenas como uma brincadeira, como uma preferência, você pode. É divertido. Nada mais. Não é tão importante. Existem muitos livros que ensinam como manifestar, mas alguns se esquecem de dizer que isso não vai te deixar feliz. Então, você pode ter a impressão que se você manifestou pares de sapatos suficientes, não sei quantos seriam necessários para te deixar feliz, mas talvez uns 200. Talvez mais, uns 300. Ou perguntou ao grande mestre da manifestação dos sapatos, que aparentemente é a Dona Marcos, dizem, que tem vários milhares de pares. Bem, apenas uma coisinha que alguns desses livros não mencionam, mas, caso contrário, eles podem ser bastante úteis. Mas essa coisinha é bastante vital. A propósito, não vai te deixar feliz. Porque felicidade é realmente outra palavra para... Não costumo usar a palavra felicidade, porque sou um pouco superficial. Algo bom acabou de acontecer comigo, tem sido tão bom, tão bom. E então, no dia seguinte, eu estou lá depressivo de novo. Felicidade, feliz, infeliz. Então, eu não, e alguns professores usam a palavra felicidade. Mesmo alguns grandes professores. E eu sei exatamente o que eles querem dizer. Ramana Maharshi, o grande sábio indiano, disse: a felicidade é a sua verdadeira natureza. Mas eu sei exatamente o que ele quer dizer, e ele está absolutamente certo. Exceto que o termo felicidade, como indicador, pode não ser o melhor. Mas se você souber o que ele quer dizer, poderá ver além das limitações do indicador. E dizer sim, ele está absolutamente certo. Porque a felicidade é a conexão com o não manifesto, é a alegria, que não é causada por nada aqui de fora. Alegria não causada. Essa é a alegria da própria vitalidade.
a alegria de estar consciente. Isso é algo da própria consciência. A vida se divertindo, a vida se reconhecendo. E nesse auto-reconhecimento há alegria. Eu sou vida. Isso é alegria. E é muito sutil que esteja no fundo, que essa vivacidade alegre, no fundo de sua vida, é muito sutil a princípio. E conforme você presta mais atenção a ela, você sente que há um vasto poder ali. A propósito, sua mente tem que estar quieta. Enquanto você estiver interessado em cada pensamento que surge, você não pode sentir isso. Você tem que deixar de lado os pensamentos. Pelo menos não se deixe levar por cada pensamento que surge. E segui-lo com sua atenção. Como se alguém tivesse com um pedaço de cenoura e um barbante. Ou algo assim, e puxasse, e você está correndo atrás dele. Pois é, um cachorro correndo atrás de um osso, ou um pedaço de carne amarrado no barbante. Esse é o pensamento que vem na sua cabeça. E você segue cada pensamento que vem, iludido. E antes que você perceba, meia hora se passou. E você seguiu uma linha de pensamento em lugares estranhos, de medo e ansiedade. E sentimento de não ser bom o suficiente, raiva dos outros. E finalmente você esgotou sua energia vital apenas seguindo um pensamento que o levou a uma série de outros pensamentos. E você está esgotado. Então sua mente não te deixa em paz. E outra surge. Ah não, vem por aqui agora. Outra isca. Então você não segue cada pensamento com sua atenção. Se um pensamento vier, você diz, tudo bem. Deixa para lá. Se você não der atenção, não terá interesse em acompanhá-lo. Você apenas deixa. Ele vem, para. Onde está indo na sua vida? Onde você está realmente indo com sua vida? O que você vai conseguir? O que você conseguiu? Você não fez nada com sua vida, não é? E você fica ruminando. E você reconhece isso apenas como um pensamento. Não o siga. E então sua atenção fica livre para a presença. Ele volta ao sem forma, de onde veio, a sua consciência. A consciência nascida em um pensamento torna-se limitada. E a consciência, a atenção é retirada da forma pensamento, e permanece como atenção pura. Por isso eu costumo dizer, diga sim ao momento presente. Ou eu digo, torne o momento presente o seu amigo, não o seu inimigo. Isso significa, a propósito, há um filme engraçado feito há alguns anos com o Jim Carrey. É chamado de Sim, Senhor. E esta é uma pessoa no filme. O personagem que ele interpreta, ele trabalha em um banco, eu acho, se eu não me engano, no departamento de hipotecas. E ele é muito amargo e gosta de dizer não para as pessoas que solicitam hipotecas. Não, você não pode ficar com isso. E ele adora dizer,
E ele é muito negativo sobre tudo. Sua vida é monótona, chata. Tudo é negativo. Então ele vai para uma palestra dessas, estilo Nova Era. Um amigo o convida para um estranho evento da Nova Era com um professor. E o professor diz, você tem que dizer sim, sim para tudo. E ele meio que se convence. Bom, posso tentar isso, não tenho nada a perder. E a partir daí, tudo que as pessoas pedem, toda hipoteca, ele aprova. E o que quer que as pessoas perguntem a ele, tipo, você pode me emprestar um dinheiro? E ele, sim, claro. Você pode fazer isso? Ele, sim, 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 sim para tudo. Então sua vida se torna muito interessante, mas também muito caótica. Ele se mete nas situações mais caóticas e meio que sai do controle. E no final, ele meio que parece perceber que isso não estava funcionando. Esse não é o verdadeiro significado. Portanto, dizer sim ao momento presente não significa aceitar tudo o que as pessoas lhe pedem. Em alguns casos, você tem que usar o não. O não de uma forma raivosa, que negue o momento presente. Eu chamo isso de um não de alta qualidade. Então, digamos, no seu caso, você pode cuidar dos meus filhos? Porque você é tão bom com crianças, então você vai ficar lisonjeado e você se sente obrigado. Você é uma pessoa tão maravilhosa, eu te amo tanto. Você poderia fazer isso de novo, por favor? Em algum momento, desculpe-me, mas não posso fazer isso. Mas sem nenhuma negatividade. Uma declaração simples. Não é uma declaração reativa. Você não a transforma em uma pessoa má. Você quer tirar vantagem de mim? Não, eu não estou fazendo mais isso. Isso é um não de baixa qualidade. Mesmo que talvez ela estivesse tentando tirar vantagem de você, mas não é isso. Talvez então uma disfunção no ego dela. Muitos humanos fazem isso. O mundo está cheio de pessoas que talvez estejam tentando tirar vantagens de você. Isso é o que os egos fazem. Não é quem ela realmente é. Você não fala com o ego nela. Você simplesmente diz, eu amo seus filhos, eles são simplesmente maravilhosos e eu aproveito o tempo que estou com eles, mas eu não posso mais fazer isso. Sinto muito por isso. Alta qualidade, isso é um não de alta qualidade. E a pessoa diz, você pode me emprestar mais $1.000? Bem, já te emprestei 2.000 há 3 meses. E no ano passado eu te emprestei 5.000. E ainda não recebi nada de volta. E então você diz, me desculpe, eu tenho que dizer não. Mas você não diz, você está apenas tentando me usar. E eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais ser usada por você. E isso e nada mais. Esse é outro tipo de não, mas é um não de baixa qualidade. O não de alta qualidade é, não, me desculpe, é isso. Eu não posso mais fazer isso. Implica que há uma presença por trás do que você diz. Não é um não reativo.
E o mesmo acontece como a pessoa que pede para você escrever algo e você diz: olha, eu dei uma observada global no que você falou e eu não estou de acordo com isso. Portanto, sinto muito. Preciso dizer não a isso. Eu não posso fazer isso. Muito obrigado. Um não de alta qualidade é algo bonito e funciona com bastante frequência. Você tem que usá-lo e certifique-se de que não seja reativo. E em seguida, se torne um não de baixa qualidade.